Salve galera ligada ao Luz Câmera Clássico! Você provavelmente já imagina o gênero que nós trabalharemos aqui hoje. Não deve saber o nome do filme, mas você já deve ter uma certa noção. Nós falaremos hoje do clássico Três Homens em Conflito de 1966. Ou, na tradução literal, The Good, The Bad and the Ugly. Ou O Bom, o Mal e o Feio. Dirigido pelo lendário Sergio Leone, que tem no seu currículo dezenas e dezenas de filmes, dentre os quais Era Uma Vez na América, Meu Nome é Ninguém, outro clássico absoluto, Era Uma Vez no Oeste, entre outros. Sergio Leone é considerado como o criador, ou, no mínimo, o principal divulgador deste gênero, que é o western spaghetti, que é chamado na Europa. O gênero já existia, mas a abordagem, o visual, Leone popularizou e definiu as principais características do gênero. Esse filme, Três Homens em Conflito, faz parte de uma trilogia e é o ponto culminante dela. É muito raro a gente falar de um terceiro filme tão bem a ponto de poder destacá-lo num vídeo como esse, chamado de A Trilogia dos Dólares. Por um Punhado de Dólares, de 1964, Por um Punhado de Dólares a Mais, de 1965 e Três Homens em Conflito, de 1966. Os três filmes são aclamados. Agora, esse terceiro ele é sempre lembrado pela sua escala amplificada em relação aos outros dois. Trilha sonora magnífica, clássica, direção magistral e personagens inesquecíveis. O primeiro filme, Por um Punhado de Dólares, foi o primeiro western com reconhecimento mesmo e com um sucesso que o destacou. O primeiro filme de western que nós temos notícia é de 1903, O Grande Roubo do Trem. Então o gênero já existia, mas o Sergio Leone conseguiu definir o gênero como nós já havíamos falado. O primeiro filme, Por um Punhado de Dólares, ele é um remake não autorizado de um filme, para variar, né? De um filme japonês, do mestre Akira Kurosawa, estrelado por Toshiro Mifune. Yojimbo. O primeiro filme, Por um Punhado de Dólares, ele estabeleceu o estilo, colocou as principais características e colocaram como um padrão para os próximos. Por um Punhado de Dólares a Mais, expandiu a narrativa do primeiro, aprofundou alguns personagens. O terceiro estabeleceu definitivamente o padrão. Por exemplo, a escala ambiental, paisagens vastas, grandes cenários, personagens marcantes, a direção de um gênio. No elenco nós temos Clint Eastwood, lendário, seu personagem não tem nome. É muito característico do Clint Eastwood em outros filmes ele fazer papéis de pistoleiros que não tem um nome definido, ele simplesmente está ali. Tem uma carreira longeva, onde nós destacaremos O Cavaleiro Solitário, Estranho Sem Nome, Magnum 44, entre tantos outros. O lendário Eli Wallach, no papel de Tuco. O excepcional Lee Van Cleef, o marcado para sempre nos papéis de faroeste, como nos filmes A Morte Anda a Cavalo, O Dia da Ira, Fuga de Nova York, entre outros. Vamos à sinopse. Em meio à Guerra Civil Americana, três homens com moralidades bem diferentes fazem de tudo para colocar as mãos em 200 mil dólares. Na verdade, é um pistoleiro misterioso, sem nome, um caçador de recompensas e um bandido trapaceiro. Os três tentam forjar um acordo. Cada um deles conhece uma parte da localização onde está esse dinheiro. Então, os três juntos conseguem descobrir a localização total. Mas nenhum deles tem a intenção de dividir esse tesouro. Aliás, dê o seu like, ative o sininho se você não é do canal.
queremos você neste nosso grupo. Visualize todo esse vídeo, compartilhe em todos os lugares possíveis e venha fazer parte também do nosso Instagram, que está aqui, o nosso Instagram. Não esqueça, tem muita coisa legal lá toda semana. E assista os outros vídeos, temos várias dezenas de vídeos lá para trás. Se você é novo aqui, tem muita coisa para você ver. A importância desse filme ultrapassa as telas, ultrapassa o cinema propriamente dito. É uma obra-prima que influenciou gerações de cineastas, gerações de atores. E até hoje serve como referência. Filmes mais recentes, como Sete Homens e um Destino, a refilmagem do clássico dos anos 60, por exemplo, bebe também nessa fonte. Django Livre, de Quentin Tarantino. Então, toda vez que vai ter um filme novo de faroeste, é necessário olhar para trás para pegar a essência. Esse filme ele foi responsável por inovações que não haviam ainda. Closes nos personagens, cenas de ação prolongadas e bem coreografadas, impacto na cultura pop. As cenas desse filme, as frases desse filme são citadas até hoje, às vezes naqueles GIFs que fala, né? Você encontra lá ceninhas curtinhas de momentos antológicos desse filme, frases, camisetas, tem tanta coisa. Quando isso acontece é porque está na nossa realidade. O elenco tem uma química espetacular, hein? Fora o Clint Eastwood, que dispensa comentários, completou 95 anos recentemente. O Elijah Wallace, que também tem uma longa carreira, faleceu faz um tempinho. Mas nós temos o Lee Van Cleef, que ficou caracterizado exclusivamente pelos faroestes. Ou ele era anti-herói, ou ele era um vilão. Ficou marcado pela sua presença imponente. Ele era um cara alto, então imponente, olhar frio, olhar penetrante. Existe até uma lenda a respeito dele, né? Que ele poderia dar uma surra em alguém somente com o olhar. Realmente o cara é uma figura ímpar, tem uma aparência ímpar. Destaque para ele nesse filme aí também. A trilha sonora... Ennio Morricone, grande gênio da trilha sonora desse filme, que marcou para sempre. Essa trilha sonora tá por aí. Tem toque de celular que tem essa música. Nos Mercenários 2, quando o Chuck Norris está entrando, toca essa música, quer dizer, é atemporal. Desde o início, Charles Bronson foi pensado para fazer o papel que depois foi entregue para Lee Van Cleef. Mas o Charles Bronson ele estava envolvido com o filme clássico também, Os 12 Condenados. Não que o Charles Bronson não queria participar do filme, ele até queria. E aliás, que pena, não é difícil falar que pena, porque o Lee Van Cleef também é um monstro de interpretação nesses filmes, então é complicado você colocar frente a frente os dois, mas enfim, Charles Bronson ele até queria participar, mas as filmagens de Os 12 Condenados atrasaram, demoraram, quando ele ficou disponível já não dava mais tempo, aí eles tiveram que colocar, no caso, Lee Van Cleef, que ficou perfeito também. A respeito do Lee Van Cleef, no início os produtores ficaram meio preocupados, porque no segundo filme, Por um Punhado de Dólares a Mais, o Lee Van Cleef faz um anti-herói. Neste terceiro ele é um vilão mesmo. Então ficaram com medo do público achar estranho, se atrapalhar, mas não, adoraram. Somente os 3 principais atores sabiam inglês fluente. Os demais eram no italiano e no espanhol. Por exemplo, o diretor, Sergio Leone, ele conversava com o Elijah Wallace em francês, porque o Leone também não falava inglês, então ele pegou o francês para poder conversar. Ele orientou os atores a falar na língua deles mesmo, no caso os outros atores em espanhol e italiano, e depois na dublagem eles colocavam tudo em inglês e assim por diante. O ator com maior poder de improvisação foi o Elijah Wallace. Dizem que ele improvisava tanto que ele fazia a galera cair na risada, perder a compostura. O cara é um ator genialíssimo. Tem uma cena muito famosa que ele está numa banheira
uma banheira cheia de espumas, e chega um camarada na sua frente pra confrontá-lo. Dizem que a cena, o que ele fala na cena foi completamente improvisado. Ele enfrenta o seu algoz e solta essa frase. When you have to shoot, shoot, don't talk. Parece que essa frase foi completamente improvisada por ele. Mas não foi só essa. Tem uma cena em que o Eli Wallach entra numa loja de armas. Não tinha um roteiro, não tinha os diálogos em que eles deveriam manter ali, ele e o rapaz do balcão. Foi tudo no improviso, a ponto da pessoa que estava do outro lado do balcão ir reagindo conforme o Eli ia lançando as coisas. Foi tudo no improviso, sem script, sem nada. O ator, para fazer isso aí, tem que ter uma capacidade de interpretação absurda, que é o caso. As filmagens foram, boa parte delas, na Espanha. Os primeiros 10 minutos do filme, e isso é óbvio, foi ordem do diretor, não tem um diálogo. 10 minutos do cinema, demora, hein? Imagina você no cinema, 10 minutos sem uma palavrinha, sem estar acontecendo nada. O Sérgio Leone, ele queria captar o espírito do Velho Oeste, do Faroeste. Ele queria que a plateia sentisse aquele clima. Os produtores não estavam gostando, queriam mudar. Essa decisão só foi mantida porque Clint Eastwood, que é a principal estrela do filme, apoiou o diretor. Então eles não queriam correr o risco de bater de frente com a principal estrela do filme. E ficou dessa maneira. Estamos no final de mais um programa. Eu espero que você tenha gostado muito deste conteúdo. Estaremos de volta na próxima semana, neste mesmo horário, e que você possa fazer parte da nossa família. Ok? Luz, câmera, clássico. O gênero já existia. Direção. Por um punhado de Dólares.